Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 21 de novembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos clamar o nome do Senhor. Vamos invocar profundamente o nome do nosso Senhor. Quem está acordado, junto comigo. Mas quem está dormindo, mas quando se acordar, continue invocando o nome do Senhor. Este nome está acima de todo nome e nos traz completamente a salvação. Amém? Louvado seja Deus. Vamos juntos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, invoquem, clame ao Senhor, porque só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos clamando, dependendo, com certeza nós vamos reinar com o nosso Senhor. Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Ezequiel 42 ao 43. Tiago, capítulo 5. Salmo 119, de 1 a 16. E Provérbios 28, 6 ao 7. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos ter as revelações proféticas. Louvado seja Deus! E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, Ele tem falado ao nosso coração. Aí podemos sim continuar lendo o alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. E hoje, graças a Deus, começa o alimento diário, volume 2, cuja a série é Nossa Missão bem desfrutante aqui na Terra. É o que? A edificação do corpo de Cristo. Nós estamos juntos, amados irmãos e amadas irmãs, nesta missão para a edificação do corpo de Cristo. E o título geral é uma pergunta: como posso ser feliz? Ouçam bem, amados irmãos e amadas irmãs, e ouvindo. Como posso ser feliz? Graças a Deus, escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dong, um irmão que Deus, graças a Deus, tem usado bastante na sua palavra e que nós, como seu irmão, também possamos ganhar mais e mais desta palavra profética. Hoje, é a primeira semana. O título da primeira semana é A Bênção do Espírito, Selo e Penhor. Lembre-se, nós fomos selados. Lembre-se bem disso, amados irmãos e amadas irmãs. E hoje, segunda-feira, tem versículos e capítulos que já lemos, mas é bom reler novamente, porque relendo, com certeza, amados, nós vamos ter mais e mais visão e luz na palavra de Deus. Leia com oração Efésios 1:9, que diz para mim e vocês: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, que é o bom prazer. Amados irmãos, nesta manhã, nosso Senhor tem um bom prazer com cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. São os parágrafos bem desfrutados.
São 10 parágrafos. Claro, 10 parágrafos, eu não vou ler 10 parágrafos. Vou começar pelo primeiro, que diz o seguinte. Primeiro tem o título, que diz: A bênção do Filho, redenção e encabeçamento. Lembre-se, redenção e encabeçamento. Nós precisamos estar encabeçado em Cristo. Aí ele diz: o título desta semana é A Bênção do Espírito, selo e penhor. Iremos rever a importância da bênção do Filho, bem como a sensibilidade que devemos ter para com a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Em seguida, nos será apresentado o propósito da predestinação de Deus e sua relação com a fé. Ainda discorremos sobre a vontade celestial de Deus e a revelação da glória dos filhos de Deus. Bem, além de relação entre a predestinação e a filiação. Também nos aprofundaremos no fato de recebermos o selo e o penhor do Espírito ao crer em Jesus. Por fim, seremos encorajados, amém? Encorajados a desfrutar as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, para alcançar a maturidade e, consequentemente, a glorificação de nosso corpo. Louvado seja Deus. O Senhor possa nos ajudar, começando de novo nesta manhã. Aí aqui ele diz: em semanas anteriores fomos revelado que, de acordo com o capítulo 1 de Efésios, a bênção do Filho é a redenção e o encabeçamento. Em Gênesis 3, há relato de como o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem, Adão, e pelo pecado a morte, que foi transmitida a todos os homens. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, todos nós, somos carentes do Senhor e precisamos do Senhor, porque o pecado reina em cada um de nós. Por isso que nós precisamos estar sempre clamando o nome do Senhor, dependendo sempre deste nome. Aí ele diz, em Romanos 3, Romanos 3, aliás, nos é dito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em Hebreus 9 é revelado que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Ó Senhor Jesus, lembre-se, todos nós, amados irmãos e amadas irmãs, criados segundo a imagem e semelhança de Deus, fomos, por causa do pecado, danificados para o propósito ao qual Ele nos havia destinado. Então, todos nós precisamos de Deus, precisamos estar conectados a Deus, porque nós fomos danificados. Deus fez o homem para que o homem possa expressá-lo. E nós, por causa do pecado, nós fomos danificados. Mas graças ao Senhor por Jesus Cristo. Aí ele diz o seguinte: apesar disso, Deus nos providenciou uma grande, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, salvação. Mas para que essa salvação se realize, foi necessário que seu Filho Jesus Cristo viesse ao mundo, a fim de trazer o reino dos céus à terra. Que amor maravilhoso! E lembre-se, Cristo não foi forçado. Ele obedeceu ao Pai, mas não foi forçado. Lembre-se bem disso. E porque realmente Deus é amor. Senhor Jesus. Ele diz, apesar do Evangelho de Mateus apresentá-lo como rei, ele sofreu desde o nascimento. Olha, na hospedaria em que, esse ponto aqui é demais, na hospedaria em que José e Maria buscavam abrigo, não havia quarto disponível. E assim o nosso Senhor nasceu em uma manjedoura. Ouçam bem, hoje os filhos nascem nas melhores confortos. O rei do reino dos céus, ele nasceu numa manjedoura. Amados, dá para notar o quê? Que esse nosso Senhor realmente, ele já deu o exemplo que é simples, que vinha realmente para salvar toda a nação. Aí, olha aqui o que aconteceu com o nosso Senhor. Muitas vezes nós não queremos que aconteça conosco. Toda a sua vida na terra foi de sofrimentos, perseguições, incompreensões e muitas injúrias. Por fim, ele foi morto como um malfeitor, mas mediante sua morte trouxe a nós redenção. Amados, vamos valorizar, amados irmãos e amadas irmãs, e se entregar mais a esse nosso Senhor. Aqui é o viver de Cristo. Quer ficar mais claro sobre o viver de Cristo?
Fala lá em Isaías 53. Lá diz tudo sobre o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Que ele disse que quando ele estava na cruz, né? O soldado lhe furou o lado com uma lança. E saiu o quê? Por causa dessa furada. Logo saiu sangue e água. Sangue para nossa remissão do pecado. E a água é a vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui tem muitos pontos bons, lá. Mas vou ler aqui no 6º. Ele diz assim: para fazer a vontade de Deus, o Filho preparou um plano. Ele teve a percepção da vontade do Pai, que o levou a planejar, a executar a criação do tempo. No tempo, Deus fez todas as coisas por meio do Filho, inclusive os céus e a terra. O tempo, amados irmãos e amadas irmãs, foi criado com início, meio e fim. A citação de fazer convergir, que é encabeçar, né, nele, em Cristo, da dispensação, da plenitude dos tempos. Todas as coisas, amados irmãos e amadas irmãs, indica que o encabeçamento de Cristo determinará o fim do tempo, seu encerramento, pois isso haverá tão somente a eternidade. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não fiquem mais em dúvida. Nosso Senhor, Ele planejou tudo e executou tudo. Graças a Deus. Até os dias atuais, o Filho continua a executar por meio do Espírito o plano que Ele concebeu, aliás, para satisfazer a vontade de Deus. Isto é maravilhoso. Nosso Senhor Jesus Cristo era o Filho unigênito do Pai, seu arquiteto. Está em Provérbios, 8:30. Na eternidade, sem princípio, ele teve a sensibilidade de saber o que o Pai queria. Esse é o nosso Senhor. Em Cristo, amados irmãos e amadas, precisamos aprender a ser sensíveis à vontade de Deus, a discernir o que Deus quer. Por isso nós precisamos estar sensível ao Espírito. É só através do Espírito que nós somos sensíveis e podemos fazer a vontade de Deus. O Filho criou um plano a fim de fazer a vontade do Pai. E isso nos mostra o quanto ele era próximo do Pai. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, vocês estiverem longe do Pai, se aproximem. Ele está esperando para nos ajudar. O Evangelho de João nos revela que o Filho está no Pai e o Pai está nele. Portanto, ele pode o quê? Saber o que o Pai quer. Então, eu e vocês precisamos também saber o que o nosso Pai quer. Se junte a Ele. Chegue perto dele. Amém? Louvado seja Deus. No 9 ele diz assim: devemos ter essa mesma sensibilidade ao ouvir a palavra profética. Sob a luz dessa palavra, precisamos ter a percepção da vontade de Deus, mesmo que ela não venha revestida de uma definição clara, uma vez ciente do desejo do coração de Deus, sem vacilar, cumpramos, aliás, o encargo recebido. Então, cada um de nós precisamos cumprir esse encargo recebido do Senhor, que é essa missão de pregar o Evangelho do Rei. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos a cada momento estar dependendo mais deste Senhor. E lembre-se, o Filho fez tudo por causa de mim e vocês. Por isso que eu e vocês precisamos estar encabeçado a todo momento em Cristo Jesus para fazer a vontade do Pai. Lembre-se, quando Jesus estava na terra, ele não veio passear, ele veio cumprir o que ele tinha ele mesmo executado. Amém? Feito, planejado. Louvado seja Deus, ele veio realmente executar aqui na terra. Vamos valorizar o que nosso Pai tem dado todos os momentos para cada um de nós. E eu e vocês possamos ser irmãos e irmãs que leva esta palavra para salvar vidas aonde nós estivermos. Fiquem todos na presença de Deus. Um bom dia. Amém? Jesus é o Senhor.